Fala pessoal, é chegada a hora, né? Talvez do vídeo mais polêmico, né? Que a gente vai falar de socialismo, de comunismo, de anarquismo, enfim, das novas doutrinas do século XIX. Por que que é tão polêmico? Por que que é tão, né? O fantasma vermelho do comunismo. Por que que é tão polêmico? A gente vai tentar, né, desvencilhar, né, o porquê de tanta polêmica para um assunto, né, que é um assunto muito importante de fato, né, para o teu estudo do ensino médio, beleza? Aqui vou ficar isento das minhas opiniões. Quem sabe um dia a gente comenta um pouco mais, né, faz uma conversa aí do que eu acho sobre isso tudo. Mas enfim, né, antes de mais nada, curte o vídeo, comenta aí o que você acha, né? Depois, quando você assistir, depois de ver todo o vídeo, né? Não adianta chegar falando, comunismo não presta, liberalismo não presta. Não, vê o vídeo, né, absorve a informação. Se tu acha que eu falei algo errado, enfim, a gente pode ver bibliografia, historiografia e comparar, tá? Mas dá o teu comentário aí para eu entender o que vocês pensam desse assunto. Tranquilo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Vamos embora. Qual que é o contexto das novas doutrinas? Gente, a gente viu, né, na última aula que os movimentos operários eles estão começando a se estruturar na sociedade a partir do início a partir do início do século XIX, certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter não só o movimento de reivindicação política, o movimento de reação a toda aquela situação de exploração que o operariado vivia. A gente vai ter também um movimento de ideias surgindo. Como que deve ser a sociedade? Se o bagulho tá ruim, como que deve melhorar? Né? Será que as ideias liberais elas funcionam de mesmo? Será que as ideias liberais elas se aplicam à sociedade capitalista que a gente vive? Será que a sociedade capitalista é a ideal? Então, respondendo essas perguntas, a gente vai ter novas doutrinas surgindo. Beleza? Muito por conta, é claro, do processo de industrialização, do processo de amadurecimento do capitalismo e do processo, né, enfim, do processo de construção dessa identidade do operariado que a gente viu na última aula. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, conforme essas doutrinas vão surgindo, elas já vão se tornando maléficas, né? Consideradas maléficas para os grandes empresários, para os grandes burgueses, tá? O que pode explicar aí uma certa aversão a essas doutrinas. É claro, faz até que muito sentido, né? O que aqueles caras pregavam por tanto tempo, né? O que os burgueses pregavam por tanto tempo, vai chegar uma galera e dizer que tá errado. É óbvio que eles não vão se sentir à vontade com isso e vão começar a dizer que essas novas doutrinas não prestam e são maléficas. Beleza? Então vamos começar. Socialismo. O que é o socialismo? Primeira coisa, né? Vamos fazer um destrinchamento dessa palavra, né? Já começa tudo aí indicando que é algo que vai primar pela sociedade, pelo desenvolvimento social, né? É algo que vai combater as desigualdades sociais. Opa, aqui encaixou bonitinho. Então a gente vai ter a principal causa do nascimento do socialismo, os abusos, né, que o operariado sofria após, né, esse processo de revolução industrial. Então o socialismo nasce com essa premissa: combater os abusos da propriedade privada dos meios de produção, tá? Todo aquele processo que eu expliquei para vocês na aula passada, de que antes, quando cada um tinha os meios de produção, né, enfim, tinham as próprias manufaturas, não tinha a exploração do operariado. A partir do momento que vão vir esses grandes empresários, compram essas manufaturas e transformam em fábricas com máquinas, né, e eles detêm todos os meios de produção e só sobra para o operariado a própria força de trabalho para ser vendida, aí sim a gente vai ter, né, a problematização do trabalho da sociedade capitalista. Beleza? Então a gente vai ter essa sendo a principal premissa: combater esses abusos que surgiram com o processo de industrialização, tá? E esses abusos da propriedade privada. Né? A gente vai ter, inclusive, né, retrospectos aí de Jean-Jacques Rousseau, que é um cara que era super contra, né, os abusos da propriedade privada. Ele vai ser um dos primeiros a escrever sobre a propriedade privada. Ele diz que todos os males que acontecem com a sociedade, eles vão vir
né, a partir do primeiro homem que cercou um pedaço de terra, né? E ele então era um desses defensores, ele é considerado por muitas pessoas um dos primórdios, né, um dos primeiros a embasar essa teoria socialista, tá? E ele é um cara que defendia super a democracia num tempo onde, não, ninguém gostava de democracia, né? Considerando que o Jean-Jacques Rousseau era um iluminista, né? E até o Voltaire achava ele um pouco radical demais, porque democracia não era algo que era considerado, né, a ser procurado, almejado pelas nações. Beleza? Outro ponto que é interessante a gente ressaltar do socialismo é que em um primeiro momento ele vai ser anticlerical, tá? E por quê? Porque eles são contra Deus, são contra a igreja? Não necessariamente, tá? Mas sim porque a igreja naquela época, e até hoje também, em algumas igrejas pelo menos, né? Ela possuía, né? E fomentava a propriedade privada. E como a gente já falou aqui, o socialismo ele vai vir para dizer, cara, a propriedade privada, né? Ela de certa maneira é maléfica, né? Porque ela traz todas as desigualdades que a gente vivencia no capitalismo industrial dos dias de hoje. Né? E aí eles vão começar a dizer que a igreja, né, e toda aquela questão da igreja católica ter várias terras e tudo mais, isso é um empecilho para o desenvolvimento do socialismo. Por isso que em um primeiro momento a gente vai ter esse movimento sendo anticlerical, beleza? Não necessariamente antirreligioso, mas anticlerical. Deu para entender? Então vamos lá. Quais são as duas ramificações do socialismo? Opa, aqui o bagulho começa a esquentar, né? A gente vai ter o socialismo utópico, né, e o socialismo científico. Começaremos pelo utópico. O que é o socialismo utópico? Seria esse primeiro momento do socialismo, quando a industrialização ainda não era uma constante no mundo, ela ainda estava engatinhando, e com ela as novas doutrinas também estavam engatinhando. Então não tinha todo um aparato de conhecimento, né, da sociedade, um conhecimento histórico, sociológico, para construir, né, um socialismo científico. Por isso que em um primeiro momento a gente só vai ter algumas devagações, né? Ó, a sociedade podia ser assim, 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 né? Mas nada concreto. E concreto só vai a partir do socialismo científico, tá? Então, qual que era a premissa do socialismo utópico? A conciliação, o New Harmony, a nova harmonia, onde os ricos deixariam de ser muito ricos para que os pobres deixassem de ser muito pobres, tá? E aí, né, depois de algum tempo, vai vir o Karl Marx e o Friedrich Engels aqui, né, na minha direita, e eles vão dizer assim, cara, vocês são muito trouxa, né? Quando que os ricos vão querer deixar de ser muito ricos? Quando que os ricos, né, eles tiveram alguma bondade no coração, né? Então, por isso mesmo que o Marx e o Engels, e, enfim, os adeptos do marxismo, né, que é sinônimo para socialismo científico, vão criticar e vão ridicularizar, né, esses carinhas aí do socialismo utópico, né? Dizendo que era muita ingenuidade, tá? E aí a gente vai ter aí alguns principais pensadores do socialismo utópico. Como, por exemplo, Saint-Simon, né? O Henry de Saint-Simon, que é esse primeiro que vocês estão vendo aí, tá? O Henry de Saint-Simon, ele que vai escrever na sua obra Discursos Literários, Filosóficos e Industriais sobre a administração conjunta, né, de todos os indivíduos sobre a produção. Não só uma pessoa organizar a produção, mas todos os indivíduos terem uma coparticipação desse processo de administração, tá? Outro carinha, Louis Blanc, né? Que vai ser, inclusive, o cara que a gente falou lá na Primavera dos Povos, né? Se tu não viu a aula ainda, assista a aula de Primavera dos Povos. E o Louis Blanc, ele vai ser um cara que vai comandar, né? Ele era um pertencente ao parlamento francês na época, e ele vai comandar o governo provisório de 1848 na França. Um governo socialista utópico, tá? Que vai então ter algumas medidas, como por exemplo, eles vão propor a reforma agrária, vão propor a estatização, né, para permitir a garantia do trabalho, né? Então, o Saint-Simon também é um Saint-Simon não, desculpa, o Louis Blanc também é um precursor aí do socialismo utópico, tá? Outro carinha, Charles Fourier, que é esse aqui da direita, tá? O Charles Fourier, ele vai criar a teoria dos falancérios. O que são os falancérios? Falancérios seriam organizações de trabalho, assim como empresas, tá? Só que eles são diferentes no seguinte sentido. Nos falancérios não há divisão do trabalho. Ninguém é proprietário da própria função. Como que funciona? Cada um vai desenvolver suas aptidões, tá? Então, sei lá, eu sou muito bom
mas muito bom mesmo em costurar. Então eu vou lá e vou costurar. Eu amo costurar. Então a minha função naquele momento vai ser costurar. Se amanhã eu decidir, né, eu comecei a gostar muito, mas muito mesmo, de carregar a caixa. Eu vou lá e eu vou carregar a caixa e ninguém vai reclamar disso. Cada um vai desenvolver suas aptidões, seus gostos, né, suas vocações. Beleza? E assim a gente teria um trabalho harmônico e um trabalho com menos, né, disrupção, menos desigualdade, tá? Quem que vai aplicar as teorias do Charles Fourier? Um carinha chamado Robert Owen, que é esse cara aqui do meio, tá? E ele vai aplicar, inclusive, na cidade de Nova Harmonia, né? Traduzida. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo em bibliografia nome de cidade estadunidense traduzida para o português. Eu acho que não faz o menor sentido, né? Nova Pullover, Nova Harmonia. Cara, é New Harmony, né? Então, aí talvez seja até o surgimento dessa expressão, né? New Harmony, para essa conciliação, vem lá da cidade de New Harmony, nos Estados Unidos, onde o Robert Owen ele vai aplicar os conceitos de falansterios. Os conceitos de falansterios também vão ser aplicados no México. Na verdade, não vai funcionar muito bem, tá? Meio que a sociedade ali não vai permitir que isso dê muito certo. Os interesses de outras pessoas vão acabar coibindo os interesses, né, dessas vocações e a gente vai ter o não funcionamento. No fim das contas, o Robert Owen vai ser um aí dos participantes do movimento cartista, tá? E ele vai acabar abandonando essa ideia de falansterios. Beleza? Resolvido o socialismo utópico, agora nós vamos para o científico, que é o socialismo pautado num estudo histórico-sociológico das sociedades. Por isso que ele é científico, porque a história e a sociologia são consideradas ciências, né? Ciências sociais. Então, ao contrário do utópico, que eram mais divagações, pensamentos, né? O Karl Marx, junto com seu amigo Friedrich Engels, vão fazer um estudo, vão fazer uma análise da história, da trajetória do ser humano ao longo do tempo, tá? Para ver como que vai funcionar as transições entre as sociedades, como que vai funcionar o trabalho, como que vai funcionar a desigualdade ao longo do tempo, tá? Eles vão chamar, é claro, o outro movimento de utopia, porque após analisar, né, toda a questão histórica, toda a trajetória do homem, eles vão perceber que nunca na história a gente teve, né, um patrício dando dinheiro para um plebeu em Roma. Nunca na história, né, a gente teve um grande sucerano, né, dando terras de graça para o seu vassalo, né, sem uma relação ali enfim, de uma relação de proteção. Nunca teve, né, um rei favorecendo os seus servos na Idade Média. E na sociedade capitalista a mesma coisa. Nunca teve um grande burguês ajudando, abdicando do seu dinheiro para favorecer uma pessoa mais pobre. Ele vai chamar, então, né, todo esse movimento aí de mudanças de modos de produção. É daí que vem o conceito de modo de produção, tá? Que a gente estuda lá o modo de produção asiático, modo de produção escravista. Quem vai fazer o primeiro estudo desses modos de produção é o Karl Marx, tá? Então, o que seria um modo de produção? Como que a sociedade se organiza em torno da produção econômica, tá? E a partir do estudo das mudanças de modo de produção e as mudanças sociais, ele vai perceber, né, que há uma luta constante de forças contrárias que vai promover as transformações sociais, a passagem, né, do escravismo para o feudalismo para o capitalismo e assim por diante, tá? Ele vai herdar, né, essa dialética. O que é dialética, né? Seria essa luta constante de forças contrárias que eu falei, tá? Ele vai herdar isso do Hegel e ele vai aplicar isso no seu estudo histórico-sociológico. E ele vai chegar à conclusão de que a luta de classes é o que move a história, tá? Então a gente vai ter sempre uma classe que ela vai ser explorada e uma classe exploradora, né? Quando não há mais compatibilidade entre as relações sociais e o modo de produção, a gente vai ter uma transição para uma nova sociedade, né? Então, quando não havia mais, né, uma compatibilidade entre o escravismo, né, e o modo de produção escravista, tá? A gente vai ter uma transição para o feudalismo, tá? E assim por diante nos demais períodos da nossa história como sociedade, tá? Mas, Bruno, o que isso... Não faz o menor sentido. Pra que tu tá me falando disso? Que parece ser muito mais sociologia, filosofia, né? Porque, cara, essa luta de classes, ela vai dar todo o sentido da perspectiva histórica
da ditadura do proletariado é a luta de classes que vai mostrar pro Marx o seguinte: cara, né, o Marx ele vai estar convicto de que só existia uma maneira, então, de resolver as disparidades econômicas, de resolver as desigualdades sociais. Seria o proletariado, seria a classe explorada se rebelar contra a classe exploradora e desenvolver a ditadura do proletariado. Seria, então, uma maneira da gente caminhar para uma sociedade mais igualitária, né, uma sociedade onde não haveria a propriedade privada, onde a gente teria um Estado controlador inicialmente, tá? Nesse socialismo, onde as pessoas, então, não teriam mais diferenças entre si, tá? Tudo isso vai ser compilado no Manifesto Comunista de 1848, tá? É nesse livro que a gente vai ter as principais, né, alegações, né, as principais exposições das ideias marxistas, tá? Marxista, mais uma vez, é uma outra maneira de você chamar o socialismo científico do Marx, tá? E às vezes é usado de forma pejorativa, lá vem um marxista, né? Mas enfim, é um sinônimo, beleza, galera? E aí a gente vai ter também aí a questão do outro livro do Marx, né, que depois de um certo tempo ele vai fazer uma análise sobre o capitalismo, identificar os problemas do capitalismo e como que eles poderiam ser resolvidos, né? Isso vai acontecer no livro dele, O Capital, beleza? Outra coisa, a gente vai ter, né, o socialismo começando a ser lido por outras pessoas, as pessoas começando a ler as ideias do Marx, ler o livro Manifesto Comunista, né? E muito interessante, as pessoas começaram, caraca, isso aqui faz muito sentido, né? E cada vez mais essas ideias vão se espalhando até que em 1864 a gente tem a primeira reunião internacional socialista, tá? A primeira grande socialista, né? Como algumas pessoas chamam, que vai ser então uma reunião para debater o que a gente vai fazer, né? A gente vai organizar a sociedade, a gente vai procurar de fato, né, a ditadura do proletariado, a gente vai fazer isso de maneira revolucionária ou a gente vai fazer isso de maneira gradual? E aí que vão surgir algumas divergências dentro do próprio socialismo. Olha só que interessante, né? Outra máxima do Marx é a seguinte, não podia, né, terminar a aula sem falar isso. A existência social determina a consciência dos seres humanos, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o momento capitalista em que eu vivo vai determinar o modo como eu penso. Então, não tem como o cara lá de Roma pensar da mesma maneira que eu, né? Por quê? Porque a situação estrutural, a situação do trabalho daquele cara era diferente da minha, né? E ele vai usar isso como justificativa, né, para algumas das suas teorias, para algumas das suas, enfim, dos seus postulados, como, por exemplo, a própria dialética, né, da sua teoria aí da luta de classes. Beleza, galera? No fim das contas, o que tu precisa saber do socialismo científico? Ele vai surgir através de uma análise histórico-sociológica, tá? Ele diz que o Estado deve ser presente para garantir o fim das desigualdades, tá? Seria uma maneira da gente garantir que a classe dominada, então, finalmente superaria a sua, né, enfim, a sua exploração e iria dominar a classe dominante através de uma ditadura do proletariado. Qual que é o caminho para fazer isso? O socialismo, que não tem nada a ver com o comunismo. E isso eu quero que você veja na próxima aula. Eu vou parar por aqui, que já está gigantesco, né? E aí a gente comenta o que é comunismo, anarquismo, socialismo cristão e outras coisas. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Beijão, te vejo na próxima. Valeu!